Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, mais uma live começando. Muito bom estar com vocês. Nesse dia, vamos chamando os amigos, vamos entrando, chegando, que hoje eu tenho um assunto bem interessante para estar compartilhando com vocês. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algo que... Bom dia, Isabel. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algo que a gente escuta bastante, né? Que é sobre ter sorte. E aí, algumas pessoas, quando elas têm alguns resultados na vida, elas escutam que elas tiveram sorte. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa percepção do que é sorte, né? Ah, mas fulano deu certo porque ela teve sorte. Naquele dia, ela encontrou uma outra pessoa que acabou ajudando ela, por exemplo, nos negócios, né? E, gente, a gente escuta isso às vezes até com relação a casamento, até em relação com os filhos, em relação à sua família. Então, essa expressão, né, de fulano teve sorte na vida, ciclano teve sorte na vida, é algo que a gente acaba escutando muito e faz parte um pouco da nossa cultura, né? E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, sobre essa percepção do que é isso que existe muito enraizado na nossa cultura brasileira, do atribuir o resultado de algo à sorte, né? Então, e em todos os papéis, né? Em todos os cenários, você pode ouvir que você teve sorte. Eu já ouvi que eu tive sorte com os meus filhos. Ah, nossa, mas você tem sorte que os seus filhos são obedientes. Ah, você teve sorte que o seu negócio deu certo. Ah, você teve sorte que você encontrou uma pessoa especial. E eu não tive sorte. E eu queria falar com vocês sobre o estar preparado. Se você entende que sorte são momentos ou são circunstâncias que a vida traz para as pessoas, não importa se essa circunstância chega para você e você não está preparado para ela. Então, muito mais do que buscar as circunstâncias, muito mais do que buscar esses momentos em que alguém poderia te ajudar com alguma sorte, muito mais importante do que isso é você entender o quanto você tem que estar preparado. Porque quando alguma coisa acontecer na sua vida, você vai estar pronto para isso. Então é sobre isso que eu queria estar falando hoje com vocês, sobre essa visão de sorte. E a sorte, ela pode ser entendida em alguns, dependendo da sua cultura, como algo que vem. E mesmo que você acredite em algo que vem, em algo que aconteça do nada, vamos falar sobre isso. Se você não estiver preparado para esse momento, você não vai sair do lugar, você não vai saber o que fazer. E isso em qualquer circunstância, em qualquer dimensão, né? Tem gente, por exemplo, que gosta muito do trabalho de uma pessoa em específico, de um artista ou de um escritor de livros ou de uma pessoa específica, e às vezes tem a oportunidade de encontrar essa pessoa, e quando encontra essa pessoa, ela não consegue tirar nada dela, tirar no bom sentido, né? Por quê? Porque ela nem sabe o que fazer. Às vezes tem gente procurando uma oportunidade de negócios, às vezes o negócio está na cara dela e ela nem sabe o que fazer. Então, às vezes, a sorte, que são as oportunidades, como o Carlos está colocando aqui, que é o encontro da oportunidade com a preparação, às vezes a oportunidade chega na frente da pessoa e ela nem sabe o que fazer. E isso acontece também nas relações. Às vezes você tem a sorte de ter
bons filhos, mas você não sabe o que fazer com isso. Você acha que eles vêm prontos, você acha que a culpa é dos filhos. Às vezes você tem a sorte de morar numa casa, mas você nem sabe cuidar dela. Então você nem sabe o que fazer com a própria casa. Você sempre deixa as coisas de qualquer jeito, não se prepara para que a casa seja acolhedora, mas vive olhando a casa da vizinha e falando: ai, nossa, tão legal, tão gostoso lá. Mas você não prepara os ambientes nos quais você está inserido. Isso acontece com os negócios, isso acontece com os relacionamentos, isso acontece com educação de filhos, isso acontece com dinheiro, isso acontece com exposição, o que a gente está fazendo aqui. E algum dia as pessoas vão falar: poxa, a Adri teve sorte, né? Mas talvez não estava aqui no começo das lives e no começo dos preparos das coisas, né? E o que você tem feito na sua vida para se preparar para situações que você já gostaria de estar vivendo? Eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Que situação você gostaria de estar vivendo? E óbvio, se gostaria não é o real. Que situação você gostaria de estar tendo em qualquer área da sua vida? No seu casamento, nos seus negócios, no seu empreendimento, na relação com seus filhos. Que situação você gostaria de estar vivendo? E o quanto você tem se preparado para isso? Porque as coisas, elas vão acontecendo no caminho. E às vezes a gente espera chegar num lugar. A felicidade não é um lugar que você vai chegar. A prosperidade não é um lugar que você vai chegar. O seu casamento feliz não é um lugar que você vai chegar. A sua vida plena não é um lugar que se chega. A vida não é uma corrida para um pódio. A vida é só a própria corrida. E às vezes a gente está buscando os pódios da vida. O pódio do casamento, o pódio das relações, o pódio da prosperidade, o pódio da riqueza. Não existe esse lugar que se chega. É sempre o caminho. Por quê? Porque quando se está nesse novo lugar onde você não estava antes, você não pode parar ali. A sua vida não pode paralisar ali. Você tem que continuar almejando se desenvolver, crescer e ter bons resultados em tudo o que você estiver fazendo, em todos os lugares que você estiver colocando a sua mão. Então o que eu queria deixar hoje para vocês refletirem durante o dia e para que vocês colocarem isso no coração de vocês é o quanto eu estou preparado para as oportunidades. Hoje, oficialmente, a gente começa a segunda metade do ano, né? E o que você fez, como você se preparou para esse próximo ciclo aqui que a gente já está vivendo. Não vale dar desculpas, todo mundo está tendo uma oportunidade de nivelamento, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, mas a sociedade, com essa pandemia global, óbvio, pandemia é global, mas com essa situação que a gente está vivendo, a gente está meio que zerando a conta, né? Todo mundo está quase que partindo do mesmo lugar, as coisas elas estão ficando meio niveladas para todo mundo. Então acabou a tua desculpa, acabou a minha desculpa, acabou a desculpa de todo mundo. Todo mundo está quase que nas mesmas circunstâncias e situações. A grande diferença, que sempre foi, mas talvez não estava tão exposta na nossa cara, é o que você tem feito com as coisas que a vida tem trazido até você. Porque das situações difíceis se cria as soluções. Então, se você está numa situação difícil, provavelmente essa sua situação difícil é o que vai te tirar dela. O próprio desconforto é a resposta. E a própria dor é a cura. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar a cada coisa, independente do que seja, como uma oportunidade e como algo que eu tenho que fazer para aproveitar aquela situação. O que você vai fazer para aproveitar aquela circunstância e aquela situação em que você está inserido? Porque amanhã vão falar que você teve sorte no casamento, vão falar que você teve sorte na educação dos seus filhos, vão falar que você teve sorte com a sua saúde, vão falar que você teve sorte nos negócios, na prosperidade financeira, na sua vida espiritual, vão falar que você teve sorte, mas aqui você viveu todos os dias se preparando para essas situações em que você está inserido.
Então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Ontem a gente fez uma live um pouco mais comprida, longa aqui, mas as lives das 8 da manhã, elas vão ser sempre lives mais curtinhas e momentos rápidos aí para eu não atrapalhar o seu dia e para você voltar e se programar de estar todo dia às 8 aqui para a gente ficar uns 15 minutinhos junto. Então, fica com essa reflexão e compartilhe essa reflexão com alguém que você sabe que precisa perceber isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, façam um excepcional dia.